Tradutor: Otakin. O grupo chegou à cidade chamada Buxom State. Era uma grande cidade sob o território da República Junar. Esta cidade não poderia ser inferior à cidade Grammar. Por quê? Por causa das centenas de guildas de mercenários nesta cidade. A maioria dos quartéis-generais dos mercenários ficava nesta cidade. Por isso ganhou o apelido de a base dos mercenários. Quase metade das pessoas que viviam neste lugar eram mercenários. É por isso que esta cidade pode se equiparar à capital da República Junar, a Grammar. As guildas de mercenários neste lugar eram extraordinárias. Eles estavam nas maiores potências do mundo. Em suma, Solta e Alice poderiam encontrar todo tipo de coisa neste lugar. Uma vez que poderia rivalizar com a capital, talvez eles pudessem encontrar uma inteligência neste lugar que eles só poderiam encontrar na capital. Por que os mercenários estão hospedados nesta cidade? Solta perguntou a Jun, quem estava parado ao lado dele. Eles estavam em fila para entrar na cidade. Já que explicaram suas circunstâncias para o grupo de Jun, eles puderam entender por que os dois não tinham um cartão de identificação. Um cartão de identificação era necessário se alguém quisesse entrar em uma cidade grande. Será difícil entrar em uma cidade se uma pessoa não tiver uma. Então Jun recomendou que eles se registrassem na agência de mercenários como mercenários. Dessa forma, eles teriam um cartão para comprovar suas identidades. Foi fácil registrar-se para que eles não tenham problemas com isso. Bem, os mercenários podem facilmente encontrar trabalho neste lugar. Jun respondeu à sua pergunta. O que você quer dizer com isso? Solta estava confuso, pois não conseguia entender por que os mercenários podiam facilmente encontrar um trabalho neste lugar. Do seu entendimento, os mercenários deste mundo eram os mesmos que os aventureiros de Imperium. Você já ouviu o termo labirinto vivo? Jun perguntou a ele. O que? Solta abriu os olhos amplamente ao ouvir a pergunta de Jun. Labirinto vivo. Não pode ser, mesmo Saya não conseguiu esconder seu choque, talvez percebendo do que Jun estava falando. Você pode explicar isto para mim? Solta perguntou a Jun. Jun acenou com a cabeça e ele explicou lentamente o labirinto vivo para Solta. Ao final da explicação, o labirinto vivo era o mesmo que Solta conhecia. Labirinto vivo, como o nome sugere, este labirinto era como um ser vivo. Este tipo de labirinto foi criado por uma potência de nível Deus para deixar seu legado para gerações futuras. Depende do Deus se eles deixarão um labirinto vivo para trás ou não, mas a maioria dos deuses deixa um labirinto antes de morrer. Qualquer pessoa pode entrar neste tipo de labirinto, mas quem morrer dentro dele será consumido pelo labirinto. Quanto mais pessoas morrem, mais forte fica o labirinto. Aquele que o concluiu receberá o legado do Deus. Solta não sabia mais do que isso. Ele não era um deus e esse conhecimento não foi divulgado publicamente. Ele só soube disso quando se tornou o comandante do exército mecânico no jogo. Os outros jogadores estavam alheios a essa informação. Mas o requisito mínimo para concluir um labirinto vivo mais fraco era Rank S. As pessoas não seriam capazes de concluir o último andar do labirinto sem o poder de um Rank S. Se eles não estivessem no Rank S, então eles estavam apenas procurando a morte tentando concluir o labirinto vivo. Solta coçou o queixo ao se lembrar do labirinto vivo que concluiu no jogo. A única razão pela qual ele não tentou concluir aqueles labirintos foi que ele estava muito fraco. Mesmo sua força atual não foi suficiente para concluir o labirinto que ele concluiu no jogo. Ele precisava alcançar sua terceira evolução primeiro. Já que ele era um monstro especial, ele poderia adivinhar que sua força depois de evoluir poderia ser comparada a um monstro de terceira evolução de alto nível. Solta olhou para Jun e perguntou, este labirinto vivo, quando as pessoas deste lugar o encontraram? Cerca de 1000 anos atrás. Pelo que eu ouvi, o Buxom State ainda não existia naquela época, então há uma possibilidade de que o labirinto vivo seja mais antigo do que o que está escrito nos livros. Jun respondeu a ele. Entendo, Solta assentiu. Se for esse o caso, então este labirinto vivo não era comum. Inúmeras criaturas devem ter morrido dentro dele e as criaturas que o labirinto produziu tornaram-se poderosas. O grupo finalmente entrou no Buxom State.
Esta cidade era a única cidade com um labirinto vivo abaixo dela. Era famosa em todo o continente, então muitas pessoas estavam visitando este lugar. O grupo de Jun já visitou este lugar no passado, então eles experimentaram muitas coisas que esta cidade pode oferecer. Eles descobriram que haveria um festival no dia seguinte, então Souta perguntou a Jun se eles tinham algo para fazer. Jun e seus companheiros responderam dizendo que eles não estavam ocupados e não estavam correndo em direção a Grammar, então eles poderiam ficar aqui por alguns dias. Souta queria vivenciar o festival desta cidade. Ele queria contar sobre isso para Lumilia e o resto que estava no outro mundo. Se não havia problema, ele queria explorar esse universo com eles. Primeiro, eles saíram para encontrar uma pousada. Depois disso, Souta e Alice deixaram o grupo para ver o que esta cidade poderia oferecer a viajantes como eles. Você deveria marcar este lugar. Depois de ficar mais forte, você pode voltar e concluir o labirinto vivo para que possa ganhar o legado do Deus. A voz de Saya soou em sua mente. Bem, isso é verdade. Com minha força, não seria capaz de concluir este labirinto. Mesmo se eu trabalhar junto com Yuko e Alice, Souta respondeu a ela. O legado de um Deus. Outros deuses iriam querer se apossar desse tesouro. Qualquer um poderia entrar neste lugar e Deus teria uma grande possibilidade de concluir o labirinto. Especialmente se o Deus fosse mais forte do que aquele que criou o labirinto. Qualquer um pode entrar no labirinto. Esta foi a razão pela qual a maior parte dos labirintos vivos de Imperium foi desobstruída. Souta, Alice e Yuko chegaram na frente do labirinto vivo. Na frente deles havia um enorme buraco com um diâmetro de 30 metros. Havia escadas ao lado que conduziam ao subsolo. Várias barracas ficavam ao lado do chão e um prédio de 3 andares foi construído ao lado de cada escada do enorme buraco. Esses edifícios eram da agência de mercenários. Eles eram os que lidavam com as pessoas que entravam e saíam do labirinto. Eles também eram aqueles que impediam as pessoas de entrar imprudentemente no labirinto. Souta podia ver muitas pessoas descendo o labirinto. Todos eles eram mercenários. Eles foram uma das pessoas que tiveram permissão para entrar para que Souta, Alice e Yuko não tivessem nenhum problema em entrar neste lugar, pois eram mercenários. Este labirinto tem muitos monstros fortes, Alice comentou de lado. Sim, a mana dele emite uma vibração perigosa. Souta olhou para ela antes de responder. A aura fria envolvia todo o lugar. A julgar pelas expressões das pessoas, parece que elas não podiam sentir isso. Eles estavam alheios às criaturas poderosas do subsolo. As pessoas aqui ainda estavam descobrindo as profundezas do labirinto. Atualmente, eles foram apenas para o 35º andar do labirinto. As principais guildas foram as responsáveis por explorar o labirinto. Os outros mercenários só descem para caçar alguns monstros e ganhar dinheiro. Caçar monstro apenas no labirinto vivo era diferente. O monstro caído era do labirinto. Se eles morressem, eles apenas virariam pó, deixando apenas uma pedra cheia de mana. O labirinto vivo pode criar várias criaturas. Eles podem até criar humanos e demis, mas todas as criaturas que vieram do labirinto podem deixar o lugar. Com o passar do tempo, alguns deles ganharam inteligência e protegeram o labirinto por saberem que se alguém o concluísse todos morreriam. Depois de observar o labirinto por um tempo, Souta decidiu voltar. Vamos embora, temos alguns dias aqui, então não precisamos entrar no labirinto agora, disse Souta ao se virar. Ela viu vários labirintos vivos em sua terra natal, mas este é diferente. Já que ninguém o concluiu por muito tempo, este labirinto deve ter gerado inúmeras criaturas poderosas. Sim, eu queria provar as iguarias deste mundo, Souta disse enquanto colocava a mão no bolso. Bem, eu deveria dar uma olhada se há bordéis neste lugar. Já se passou muito tempo desde que fiz isso, ele pensou.